Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, muito animados, que hoje nós vamos ter nossa aula de matemática. Nós vamos ver um conteúdo novo, né? Medida de temperatura. O que é temperatura? Quando a pessoa está com febre, quando o tempo está muito quente, né? A gente são utilizados tipos de termômetro para poder estar medindo a temperatura, né? Que é o quê? O calor que emana, né? Do nosso corpo, né? Então, a temperatura é o assunto que nós vamos estar trabalhando agora. Então, nós temos aqui alguns instrumentos, igual, por exemplo, vocês vão pela cidade de Jataí, está lá o termômetro, lá tem um aparelho lá, mostrando a temperatura, nesse caso aqui 44 graus, está muito quente. A gente tem esse termômetro grande aqui, ó, que é utilizado muitas vezes para medir a temperatura do ambiente, né, para poder se está refrigerado ou não. E nós temos também essa coluna vermelha aqui, é a coluna de mercúrio, ela é que vai estar marcando a temperatura, igual no caso aqui, ó, ela vai estar a 20 graus Celsius. Graus Celsius é a medida que nós utilizamos aqui no Brasil. Nos Estados, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam Fahrenheit, por isso que a letra F, tá vendo? C é de Celsius, F é de Fahrenheit. Para eles lá seria o quê? Seria 65 graus Fahrenheit. Para a gente é 20 graus Celsius. A gente tem um termômetro que a gente utiliza muito em casa, né? Nos hospitais, nos consultórios, para poder ver a medida a temperatura do indivíduo. E utiliza também esse aparelho aqui é para ver a temperatura do ambiente. Então agora nós vamos estar trabalhando um pouco sobre a medida de temperatura, né? Nós vamos ver ele demora a passar. Então olha aqui para vocês verem. A criança está lá com febre, a mãe está com o termômetro aqui na mão, ó. Ela marcou 39 graus. 39 graus, a criança está com febre. Acima de 38, porque geralmente a temperatura do corpo é 37 graus e meio, né? Então, quando acima disso, a pessoa já está com febre. Então, vamos ver aqui. Marina não foi à aula porque estava sentindo febre, por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de Mariana. Então, ele pediu à enfermeira que utilizasse um termômetro. O médico verificou que Mariana estava com 38 graus Celsius de febre. E o normal é 36,5, né? A 37, tá? Então, de 36 a 37 é normal. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse em repouso. Então, por que ela estava com febre? Ela estava com temperatura aumentada, né? Causado pela infecção causada pela gripe. Então, para medir a temperatura, existem várias escalas. No Brasil, nós utilizamos, como eu falei, o Celsius, tá? A escala Celsius. O instrumento para medir a temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetro, específico para medir a temperatura do ambiente, né, igual aquele que eu falei para vocês, que ele é grandão, a temperatura do corpo humano, que é aquele termômetro que a gente utiliza, da água. Aquele termômetro, você vai chegar lá no shopping, por exemplo, e chega com o termômetro na sua mão para ver a temperatura, né, para ver se a pessoa está com febre. Então, aquele lá é um tipo de termômetro. Nós temos um termômetro de mercúrio, que é o mais antigo, né, que é um dos mais certeiros, né? As pessoas balançavam ele, a pessoa lá no hospital, a enfermeira balançava e colocava aqui debaixo do braço. Aquele ali é o termômetro de mercúrio, que aquela coluna de mercúrio ela vai aumentar conforme a temperatura e marcar lá qual a temperatura do indivíduo. O termômetro digital, aquele, né, lá do shopping, nas lojas, alguns lugares, mede a sua temperatura. Aquele ali é o digital. O termômetro infravermelho também, né, tem alguns infravermelhos da pele, né, também, que eles encostam na pele para ver também a temperatura. E aquele também, sabe aquele no desenho anterior, tem um termômetro, deixa eu mostrar para vocês aqui, o termômetro de infravermelho, que ele vê a temperatura do ambiente. Esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o termômetro infravermelho, tá vendo? Lá onde está vermelho aqui, ó, é onde está quente, ele mede a temperatura do ambiente, geralmente para identificar onde tem pessoas, seres vivos, animais, pessoas, sabe? Eles medem a temperatura, né? Aquele aparelho ele detecta o calor ali no ambiente. A gente também tem o termômetro de ambiente, né? Que é aquele termômetro de madeira que tem lá na primeira figura. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius de 36 a 37 graus, isso é normal. Tá? Então, se a pessoa baixar de 36, ela começa a ter hipotermia, né? Baixou a temperatura, é hipotermia. Ou quando aumenta a temperatura demais, a pessoa está com febre, né? Uma hipertermia. Então, quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de refrigerador, de água, entre outros, a gente utiliza o termômetro. Existem 3 tipos de termômetro, cada uma tem uma utilização possível.
Para medir a temperatura do ambiente, utilizamos esse termômetro aqui, ó. Esse termômetro de ambiente fica lá fixado na parede. Se vocês forem lá no Vila Forte, por exemplo, ela tem uma câmera fria, vocês vão ver isso aqui lá, marcando a temperatura do ambiente. Também vai ter em algumas câmaras refrigeradas, câmeras de açougue, de supermercado, onde põe verdura, onde põe carne, vai ter um termômetro lá, medindo a temperatura. Igual nesse aqui tá vendo a coluna de mercúrio, essa coluna aqui, a coluna de mercúrio, e aqui tá mostrando 20 graus. Então, onde ela para a coluna de mercúrio, essa coluna que fica aqui no meio, ó, onde ela parou, ela vai subir ou descer conforme a temperatura. Subiu tá mais quente, desceu tá mais frio. É a temperatura. Na medição de temperatura de pessoas, refrigeradores, caixa térmica, entre outros, utilizamos o termômetro digital, tá? O termômetro digital que é mais utilizado, igual você vai lá no posto de saúde vacinar, aquela caixa térmica de onde eles retiram a vacina, lá tem um termômetro lá fixado, né, ali, é para medir a temperatura do ambiente. Porque as vacinas, elas necessitam de uma temperatura mais abaixo, né, mais fria para poder preservar, né. O termômetro de mercúrio é exclusivo para medição de temperatura de pessoas. Hoje em dia o povo quase nem usa mais o termômetro de mercúrio, utiliza mais o digital, que é mais prático, né? Só que ele é o mais garantido, ele é o mais certeiro. Aqui tem a coluna de mercúrio, abaixo dessa amarela fica uma coluninha aqui, mercúrio, ele é um metal meio cinza, meio chumbo, né? Aí conforme ele sobe, significa que a pessoa está com febre, né? E aqui nós temos também, ó, nós temos aqui, igual eu falei, os termômetros que tem na rua, que eles verificam a temperatura do ambiente. Então vamos ver o que é a temperatura. É a grandeza escalar que determina o estado de vibração das moléculas de um corpo, mostrando se o objeto está quente ou frio. Se a vibração molecular é intensa, a temperatura de um corpo é alta e o objeto fica quente. Quanto menor a vibração molecular, menor a temperatura e mais frio o objeto. Esse estado de vibração das moléculas, gente, as moléculas de água, tá? Então, lá no nosso corpo, a pessoa está com febre, as moléculas do corpo, elas vão agitar, elas ficam bem bastante agitada. Elas ficando bastante agitadas, o que é que acontece? Significa que a temperatura está alta. Quando baixa, as moléculas elas vão ficando mais quietinha, até que elas congelam. Por isso que o gelo é sólido. Por que o gelo é sólido? Porque as moléculas de água, elas ficam paradinhas, quietinhas, né? Elas vão parando, fica só vibrando ali um pouquinho. Por isso que é mais frio, por isso que é gelo, né? Aí, com a medida, a temperatura vai aumentando, ela vai movimentando, a bichinha fica doidinha, né? Por isso que o vapor, elas evaporam, né? Vira aquele vapor de água. Ela se distancia tanto uma da outra que forma o vapor, aí elas sobem, né? Aquela fumacinha, né? Por isso que ocorre essa passagem da água do estado sólido pro líquido e depois pro gasoso. O sólido das moléculas tá lá só vibrando, pouquinho em pouquinho. À medida que vai esquentando, elas vão movimentando e fica água líquida. Aí elas vão esquentando e passa do estado líquido para o vapor, porque as moléculas de água ficam muito separadas. O que é molécula? É a menor porçãozinha da água, né? Os átomos, vocês vão estudar isso mais adiante, lá no ensino fundamental. As moléculas é a menor porção que forma uma gotinha de água, a menor partinha, né? Você vai dividindo a gota de água até chegar na molécula dela, né? E cada molécula tem uma vibração específica. A molécula de água, a molécula de carbono, a molécula do oxigênio, do hidrogênio, cada uma tem um movimento específico. Então, o que é a temperatura? É essa movimentação, né, das moléculas. A temperatura é diferente de calor, né? O calor é a quantidade de energia que flui dos dois corpos em reação da diferença de temperatura entre eles. Então, por exemplo, a pessoa está com febre, aumentou a temperatura, nossa, a temperatura da pessoa aumentou, porque as moléculas de água estão ali, ó, movimentando, para avisar para você que tem alguma coisa errada com o seu corpo. Então, o invasor ali está causando uma infecção. A maioria das febres é causada por alguma infecção, né? E o calor, o que é calor? É a quantidade de energia, né? Então, por exemplo, nossa, aí o que acontece? Vamos supor, você pega até a chama lá do fogão ou fogueira, perto do calor, não do fogo. Você encosta a mão, você sente o calor. Aquele calor lá é o quê? É o que significa que houve um aumento ali da temperatura daquele objeto que pegou fogo, daquele alimento que pegou fogo, que seja, tá? Então, calor é a quantidade de energia que flui entre dois corpos em razão da diferença de temperatura entre eles. Quando dois objetos com temperatura diferente são colocados em contato, vai passar uma energia. Você pega lá uma barra de metal quente e outra fria, encosta as duas.
o que vai acontecer? Essa fria começa a aumentar, começa a esquentar. E a quente começa a esfriar, porque tá passando energia, né? Tá passando calor do quente pro frio. Aí os dois vão ficar em contato até ficar na temperatura, mesma temperatura. A sua mãe vai fazer uma carne, a sua mãe ou seu pai vai fazer uma carne. Pega a carne e coloca, tá congelada. A carne tá congelada, põe em cima da pia. Ela vai descongelar, não vai por quê? Porque ela vai estar liberando aliás, ela vai estar absorvendo a temperatura do ambiente. A temperatura hoje está 35 graus, então a carne vai começar a absorver aquele 35 graus do ambiente e ela vai começar a descongelar, tá? Assim que ocorre o descongelamento. Então, o que acontece? Existe a passagem de energia até atingir o chamado equilíbrio térmico. Então, a carne vai descongelar a carne, põe a carne ali. Ela vai absorver calor do ambiente até aquela água derreter, porque ela está absorvendo o calor do ambiente. Por isso que ele vai descongelar. Sim? Então, nós temos o quê? O que é temperatura? É a vibração das moléculas. Nós utilizamos vários tipos de termômetro para medir a temperatura do ambiente. E uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui, porque se vocês forem observar, vou colocar aqui na primeira que está maior. Se vocês observarem, as escalas aqui, ó, cada escala tem um número, não é? Então, olha aqui, ó. Então, cada escala vai ter um número. Ela vai começar no 50, 40, 30, 20, 10, 0, 10, 20 e 30. Então, ela vai tendo escalas, né? Esse abaixo de 0 aqui, ó, é porque está esfriando. Acima de 0, temperatura mais alta, né? Abaixo de 0, temperatura mais baixa, né? Até congelar. Quando chega no 0 é que ele congela. Falou assim, 20 graus abaixo do 0, né? Porque tá muito, muito, muito gelado, tá? Pedrado, né? 30 graus abaixo de 0, então vai estar o quê? Vai estar uma temperatura igual agora, né? Temperatura morna, né? Quando chega no 40, a gente quase morre quente, né? De tanto calor. Então, eles são marcados nesses termômetros aqui, eles vão ter uma marcação. Então, entre o menos 30 e menos 20 tem o menos 10. Entre o 0 e o 10 tem o quê? 10. Então, vai ter o 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter o, aqui no meio vai ter o 5. Entre 10 e o 15 vai ter, o 20 vai ter o 15 e assim por diante. Então, os termômetros, eles são graduados, tá? Tem essa marcação. E vai até o 0. 0 para cima, a temperatura vai estar aumentando. Do 0 para baixo vai estar esfriando. Então, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre medida de temperatura. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje.